Ora, boa tarde, aleluia. Estamos aqui mais um dia. Hoje é dia 1/7/2020. Glória a Deus. Estou-me a recordar daquele versículo que diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei convosco e vós comigo. O Senhor Jesus Cristo quer estar conosco em comunhão, para que nós cheguemos ao fim e Ele nos tenha que dizer: não vos conheço. O Senhor Jesus quer estar em comunhão conosco. Aleluia. Vamos ler aqui este hino, o hino número 17 do Inário Evangélico. Primeiro vamos orar um bocadinho em línguas e depois em português, etc. Shikaravarabara Shuryamana Bitikandabada Shiryama Tikobada Shana Badiko Shorokota. Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para gravar este vídeo. Abençoa-nos, Pai. Eu creio que o teu Espírito está dentro de mim e sobre mim. Eu creio que o teu interesse é este, Pai, que vamos e preguemos o Evangelho neste dia sobre a cura divina, Pai, sobre o centurião. Então vamos ler o alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Sim, nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e andarmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então hoje vamos meditar sobre a palavra de Deus e primeiro vamos começar pelos comentários e depois vamos ler, pela graça de Deus, se tivermos tempo. Então, em Mateus 8:15-13 e também em Lucas 7:2-10, fala-se num centurião. Era um chefe de 100 homens na milícia romana. Glória ao Senhor. A milícia romana. Roma era uma república. O exército consistia em unidades de infantaria romana, conhecidas como legiões. Vejamos a hierarquia militar. Primeiro era o general em chefe. O segundo era o cônsul ou o pretor.
Terceiro grupo eram os tribunos militares, que eram oficiais superiores. Em quarto lugar estava o centurião, que é o que estamos a estudar hoje, que eram oficiais subalternos, ou seja, que estavam em autoridade abaixo do cônsul ou pretor, não, abaixo dos tribunos militares, assim que eram oficiais superiores. O centurião era um oficial subalterno, ou seja, abaixo dos oficiais superiores. Depois tinha o centurião, que estava abaixo do tribuno militar, né? Do tribuno militar. Tribunos militares eram oficiais superiores. Glória ao Senhor. Portanto, este centurião era um homem que tinha autoridade sobre ele, e ele era uma autoridade, e tinha outros que lhe obedeciam a ele, né? O centurião acreditava que o Senhor Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. Então aproximou-se dele e contou-lhe qual era o seu problema, dizendo: Senhor, o meu problema é que a pessoa que me ajuda ficou cheia de dores e horrivelmente atormentado. Então, no site que eu vou citar agora, que é o Fleury, fleury.com.br, manual horizontal doenças vertical oblíquo botulismo. Explica o seguinte acerca da pessoa que servia este centurião. Diz que o botulismo se caracteriza por paralisia muscular e tem como causa a toxina produzida pelo Clostridium botulinum, uma bactéria. Uma bactéria encontrada no solo e em alimentos e em fezes de animais sob a forma de esporos. Esta bactéria faz lembrar o vírus, o coronavírus. Portanto, sob a forma de esporos, ou seja, de estruturas resistentes que se formam em condições desfavoráveis. Portanto, isto pode ser visto no site anterior e foi aqui que eu estive a ver. Agora vamos falar do portador dessa doença, que fica como este homem criado do centurião. O portador do botulismo precisa de ser submetido a tratamento hospitalar em unidade de terapia intensiva por várias semanas para a manutenção das suas funções vitais, etc. Mas o Senhor Jesus Cristo curou esta pessoa que ajudava o centurião imediatamente. Não precisou de 7 dias, não precisou de ir ao hospital, não precisou de ficar doente. Então nós vemos em Atos 10, 38 o que o Senhor Jesus pode fazer. Em Mateus, aliás, em Atos 10, 37, 38, diz assim do Senhor Jesus Cristo: E quando ouviu falar de Jesus,
esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus da Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vemos que este homem também estava sendo oprimido pelo diabo. E isso veio, é claro, como sabemos, desde a Eva e do Adão. E Deus amaldiçoou a terra por causa deles, lhe terem desobedecido, e amaldiçoou também a serpente que foi usada pelo diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz. Lucas 7, 1 a 10, também a palavra de Deus diz que o centurião ouviu falar do Senhor Jesus Cristo e enviou ao Senhor Jesus Cristo uns anciãos dos judeus, do povo de Israel, para pedirem ao Senhor Jesus Cristo que fosse curar o seu servo. No verso 4 deste capítulo de Lucas 7, eram 4 os anciãos que contaram ao Senhor Jesus Cristo que o ancião amava a nação de Israel. Também o centurião elogiou o Senhor Jesus Cristo a seguir, dizendo que não foi pessoalmente falar com o Senhor Jesus Cristo porque não se considerava digno de o receber em sua própria casa. Faz lembrar o João Batista que disse: não sou digno de desatar os seus sapatos, vamos dizer assim, as alparcas. Então, a pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo e que fala com Ele, vê logo que Ele é superior a qualquer pessoa, não é? Glória a Deus. Jesus Cristo não se mostrava superior, mas Ele nasceu de Santa Maria e era uma pessoa que desde pequeno aprendia com o pai o negócio da carpintaria. Com 12 anos foram a Jerusalém e ele ficava aprendendo com os doutores da lei do Velho Testamento. E ele não era uma pessoa vaidosa, era uma pessoa santa, era perfeito. Glória ao Senhor. Então, era um ser humano que se admirava da fé do centurião. O centurião manifestava com palavras uma fé fantástica, porque na marinha, no exército, aprende-se muita coisa. Aprende-se, por exemplo, para dar mais honra à mulher, e pronto, etc. Glória a Deus. Portanto, o centurião manifestava por palavras que dirigiu ao Messias, enviado pelo Pai Celestial. No verso 10 diz que a fé do centurião era baseada no entendimento de que tem que haver autoridades nos reinos que funcionam quase perfeitamente, e é a seguinte ordem. Ou seja, nós devemos entender que tem que haver autoridades e temos que orar pelas autoridades. O São Paulo diz para orar pelos... Nós pagamos-lhe impostos, eles estão ali para castigar os que fazem o mal e para elogiar os que fazem o bem. Portanto, nós devemos estar contentes com isso, porque embora eles não sejam perfeitos, Deus teve em conta que a Igreja precisa também de pessoas assim como eles. Glória a Deus. Então vamos ler alguns textos da Bíblia nos quais me baseei para apresentar esta cura maravilhosa em que o criado do centurião
ficou curado, não precisou de ir para o hospital, nem nada disso. Glória ao Senhor. E diz então aqui em Mateus 8:8, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, lentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus demonstrou boa vontade, estava disposto a ir lá. Isso faz-me lembrar quando o Senhor Jesus foi à casa de um homem, vamos dizer assim, e a filha desse homem estava morta, tinha 12 anos, e o Senhor Jesus foi lá, estava disposto a servir. Ele veio para servir, não para ser servido. E o Senhor Jesus ressuscitou a menina. Agora era só curar um homem, para ele era simples, não é? Aliás, para ele é tudo simples. É possível logo crer, não é? E então, pronto, o centurião é que não quis que o Senhor Jesus fosse lá. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Amém. Precisamos de saúde. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor Jesus quer curar-nos como curou o leproso e as pessoas que iam ter com ele. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Se nós precisamos de saúde, vamos ter com Jesus e vamos dizer-lhe: Olha, Jesus, o problema é este, é que eu tenho ouvido a tua palavra, mas ainda não consegui compreender, ainda não tenho sabedoria. E então o Senhor Jesus vai nos dar saúde. Podemos até dizer: o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Dizer: Jesus, tu já me deste todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E eu venho agora, não precisas de me curar, porque tu já me curaste, já me deste todas as bênçãos. Agora eu só venho agradecer-te e venho receber. Eu só creio na tua palavra e venho receber a saúde. Preciso de saúde, venho receber. Tu já me deste, já fizeste, não vais fazer outra vez, não precisas fazer. Então, repetindo, Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, está a ver que ele chamava o Senhor Jesus, ele reconhecia Jesus como o verdadeiro Messias enviado pelo Pai Celestial, que cumpriu todas as profecias, falavam que ele havia de vir, né? Etc. E o centurião respondendo disse: Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Etc. Então o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. A tua palavra de fé vai curar o meu criado há de sarar, há de ficar com saúde. Não tenhas esse trabalho de ir lá com os teus discípulos, não é preciso. Então, era um homem que manifestou fé, porque, como eu estava a dizer há bocado, no exército, na marinha, mesmo atualmente em Portugal, ensina-se muita coisa boa, embora se ensine também a que eles se defendam e defendam o país, né? Agora, em Mateus 8, 9 a 13, diz, era a continuação do facto de que ele estava a dizer que Jesus não precisava de ir à casa dele. Diz assim: Pois também eu sou homem, sob a autoridade
tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai fazer isto ou aquilo, né? E ele vai. E eu outro digo, vem. E ele vem. E ao meu criado, faz isto. E ele o faz. Percebia o poder das palavras. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja baleias, haja tudo o que o Senhor disse, foi o que aconteceu. E o Senhor Jesus disse, tudo é possível logo crer. Maravilhoso Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então a fé é manifestada pelas palavras. Quando nós ouvimos uma pessoa falar, vemos se ela tem fé. Agora diz, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, que eram os judeus, né? Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Não dentro do reino, mas fora do reino, né? Serão lançados fora. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor deu-nos a paz, nós temos paz, temos direito a todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Dizemos como há bocado, Senhor, Tu já me deste todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Não precisas de me curar, Tu já me curaste, eu estou curado, é isso que eu creio, é isso que eu recebo. Amém. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. Portanto, se ele creu que o criado ficava curado, então seja feito como tu creste. Crer é o mesmo que dizer receber no seu espírito primeiro, depois passa para o corpo e para a alma, né? Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória ao Senhor. Já me tem acontecido que às vezes sinto uma dor, uma coisa assim, e como o Senhor Jesus disse, poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis, eu ponho a mão e digo, está escrito, poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Em nome do Senhor Jesus Cristo fica curado o meu corpo. E o corpo fica curado. A quarta dimensão também fala nisso, também a pessoa imaginar-se já curado, proceder como se já tivesse curado, e está mesmo, né? Mesmo os psicólogos falam nisso. Glória ao Senhor. Temos que fazer como a Bíblia diz e dizer o mesmo que a Bíblia diz, né? Um pouco mais neste site que eu citei há bocadinho, eles dizem então que o botulismo é uma doença que se caracteriza por paralisia muscular e tem como causa a toxina produzida pelo Clostridium botulinum, uma bactéria encontrada no solo, em alimentos e em fezes de animais, sob a forma de esporos, o que nos faz lembrar o coronavírus e esses nomes. Ou seja, é de estruturas resistentes que se formam em condições desfavoráveis. Por isso mesmo, esse micro-organismo acha nas conservas de carnes, de vegetais e de frutas o local ideal sem oxigênio
para dar origem à toxina botulínica, que, uma vez ingerida, se comporta como um veneno biológico no corpo humano. Depois que ganha a corrente sanguínea, ela atinge o sistema nervoso central e interfere na comunicação entre as células nervosas, impedindo a contração muscular. A maior ameaça desta paralisia é a severa dificuldade respiratória, à semelhança do coronavírus também. Portanto, a maior ameaça desta paralisia é a severa dificuldade respiratória que ela provoca, podendo culminar com parada cardiorrespiratória e morte. Graças à melhoria das práticas e dos processos de fabricação de alimentos em conserva no mundo todo, o botulismo é hoje uma doença de baixa incidência. De 1999 a 2005, o estado de São Paulo, por exemplo, teve 22 casos confirmados dessa moléstia que é capaz de afetar pessoas de todas as idades, bebés inclusive. Nos adultos, o botulismo se apresenta com paralisia progressiva, na ausência de febre. Os sintomas se iniciam de 12 a 36 horas após a ingestão de alimento contaminado. Então a pálpebra fica caída, a visão fica embaçada ou dupla. Tem a sensação de boca seca, dificuldade para engolir, dificuldade para fazer movimentos e para respirar. A fala fica arrastada e sentem uma fraqueza muscular nos membros inferiores. Compõem os sintomas mais importantes. Por sua vez, os bebés infectados pelo Clostridium botulinum têm prisão de ventre, recusam-se a comer, choram de maneira fraca e mostram-se extremamente apáticos. A causa da doença é a toxina do Clostridium botulinum, que o homem adquire principalmente pela ingestão de alimentos contaminados com tal veneno biológico, como as conservas, especialmente as feitas em casa, dentro de latas e vidros. Os esporos da bactéria, não destruídos durante o processo de fabricação do alimento, produzem a toxina. Existe também uma forma de botulismo infantil, decorrente da ingestão de produtos alimentícios contaminados com esses esporos. A exemplo do mel. Em tais casos, porém, o agente infeccioso fabrica a toxina no intestino do bebê, razão pela qual o surgimento dos sintomas pode demorar 3 a 30 dias após o contágio.
A bactéria também pode penetrar no organismo humano por ferimentos e ali encontrar as condições adequadas para dar origem à toxina, como sangue e tecidos mortos, da mesma forma que no tétano. Nessas situações, as manifestações costumam aparecer de 4 a 14 dias após a ocorrência do ferimento. Não há possibilidade de adquirir botulismo em tratamentos estéticos e terapêuticos que utilizam a toxina botulínica, uma vez que a dose utilizada da substância é infinitamente menor que a liberada pela bactéria. Vale esclarecer ainda que a doença não é transmitida de uma pessoa para outra. Exames diagnósticos. A suspeita de botulismo fica muito evidente para o médico diante do conjunto de sintomas da avaliação neurológica e da história alimentar ou de ferimento recente. No entanto, como existem outras doenças neurológicas e infecciosas que cursam com sintomas semelhantes, é preciso realizar exames específicos para pesquisar no sangue da pessoa a presença da toxina botulínica. Esse teste, porém, precisa ser feito rapidamente, porque após 8 dias da doença, os tecidos orgânicos absorvem totalmente a substância tóxica que, portanto, deixa de circular pela corrente sanguínea. Em tais casos, há necessidade de fazer a pesquisa da toxina nas fezes e no conteúdo estomacal para esclarecer o diagnóstico. Nos bebés e nos indivíduos que se contaminaram por ferimentos, a investigação pode contar com a ajuda do exame de cultura, no qual amostras de material biológico são postas em meios próprios para o crescimento da bactéria em questão, permitindo assim seu isolamento. Qualquer caso suspeito de botulismo precisa de ser imediatamente notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica local, de forma que esse órgão possa tomar as providências necessárias para evitar novos casos, como tirar das prateleiras o produto possa estar envolvido com a contaminação ou suspender as atividades de um estabelecimento que tenha vendido comida contaminada com a toxina. Independentemente da forma de transmissão da doença, o portador do botulismo precisa ser submetido a tratamento hospitalar em unidade de terapia intensiva por várias semanas para a manutenção de suas funções vitais, para a eliminação da toxina contida no organismo e para o restabelecimento de sua respiração normal por meio de respiradores artificiais. Isto também faz lembrar o coronavírus. Adultos que têm diagnóstico precoce, ou seja, quando a toxina ainda está
na circulação, recebem também o soro antibotulínico, que bloqueia a ação da substância venenosa e impede a piora do quadro. Embora não possa reverter a paralisia já instalada, o soro não é recomendado para crianças, uma vez que a toxina se concentra inicialmente em seu intestino. O melhor, portanto, é estimular sua eliminação. Qualquer que seja o caso, a recuperação do doente é lenta, pois o veneno biológico instalado entre as células nervosas precisa ser destruído pelo próprio sistema imunológico. Após a alta hospitalar, o indivíduo precisa permanecer com acompanhamento médico e fisioterápico para recuperar ou reaprender funções como respirar, falar, andar, escrever, etc. O botulismo pode ser evitado com alguns cuidados bem simples de seguir. Nenhum produto enlatado ou em conserva que esteja estufado ou que apresente má apresentação deve ser consumido, ou seja, não deve ser consumido, ainda que esteja dentro da data de validade. Recomenda-se também ferver por 10 minutos os alimentos em conserva, não industrializados, antes de comê-los, visto que o calor destrói a toxina eventualmente presente no preparado. Quem gosta de fazer conservas caseiras precisa de conhecer as técnicas corretas de preparo e, no mínimo, ferver os alimentos crus em panela de pressão para matar os esporos do Clostridium botulinum. Se eles não forem eliminados durante o processo de cozimento, fatalmente produzirão a toxina ao serem armazenados sem oxigênio. Em relação ao botulismo infantil, a melhor medida preventiva é não usar mel na alimentação de lactantes durante o primeiro ano de vida, quando sua flora intestinal ainda não é capaz de combater naturalmente os inimigos. Já os ferimentos devem ser lavados com água e sabão imediatamente após o trauma e tratados com a aplicação local antisséptico. Convém acrescentar que essa medida também contribui para evitar o tétano em pessoas não vacinadas. Tratamentos e prevenções. Independentemente da forma de transmissão da doença, o portador do botulismo precisa ser submetido a tratamento hospitalar em unidade de terapia intensiva por várias semanas para a manutenção de suas funções vitais, para a eliminação da toxina contida no organismo e para o restabelecimento da sua respiração normal por meio de respiradores artificiais. Adultos que têm diagnóstico precoce, ou seja,
Quando a toxina ainda não está na circulação, recebem também o soro antibotulínico, que bloqueia a ação da substância venenosa e impede a piora do quadro. Embora não possa reverter a paralisia já instaurada, o soro não é recomendado para crianças, uma vez que a toxina se concentra inicialmente em seu intestino. O melhor, portanto, é estimular sua eliminação. Qualquer que seja o caso, a recuperação do doente é lenta, pois o veneno biológico instalado entre as células nervosas precisa ser destruído pelo próprio sistema imunológico. Após a alta hospitalar, o indivíduo precisa permanecer com o acompanhamento médico e fisioterápico para recuperar ou reaprender funções como respirar, falar, andar, escrever, etc. O botulismo pode ser evitado com alguns cuidados bem simples de seguir. Nenhum produto enlatado ou em conserva que esteja estufado ou que apresente má apresentação deve ser consumido, ainda que esteja dentro da data de validade. Recomenda-se também ferver por 10 minutos os alimentos em conserva, não industrializados, antes de comê-los, visto que o calor destrói a toxina eventualmente presente no preparado. Quem gosta de fazer conservas caseiras precisa conhecer as técnicas corretas. Então, quem gosta de fazer conservas caseiras precisa conhecer as técnicas corretas de preparo e, no mínimo, ferver os alimentos crus em panela de pressão para matar os esporos do Clostridium botulinum. Se eles não forem eliminados durante o processo de cozimento, fatalmente produzirão a toxina ao serem armazenados sem oxigênio. Em relação ao botulismo infantil, a melhor medida preventiva é não usar mel na alimentação de lactantes durante o primeiro ano de vida, quando sua flora intestinal ainda não é capaz de combater naturalmente os inimigos. Já os ferimentos devem ser lavados com água e sabão imediatamente após o trauma e tratados com a aplicação local de antisséptico. Convém acrescentar que essa medida também contribui para evitar o tétano em pessoas não vacinadas. Em todo o caso, Jesus curou este homem que poderia ter um caso semelhante ao que temos a ler. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temamos então. Depois de ler isto, devemos é ter cuidado, pôr a comida suspeita a ferver pelo menos 10 minutos
em panela de pressão. Glória a Deus, aleluia. Para terminarmos quase, o hino número 103. Jesus, Tu és tudo para mim. Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais dos lugares especiais em Cristo. Portanto, podemos dizer, olha Jesus, não preciso curar-me. Tu já me deste todas as bênçãos, tu já me curaste, eu venho receber. Então diz, Jesus, és tudo para mim. Jesus, nunca eu te deixarei. Pela graça de Jesus. Do meio da lama fizeste-me sair. Estou de pé na rocha que és tu, Jesus, na tua palavra. E agora eu sei, te amo, te quero. Mesmo que esteja mal, nunca te deixarei. Amém. Porque tu me vais curar, já te curaste, já deste todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares especiais em Cristo. Meu Senhor, meu grande amigo, eu te adorarei para sempre até ao fim. Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar em línguas primeiro e depois em português, desejando que muita gente veja este vídeo e que tudo seja para a glória de Deus. E a pessoa que ouvir, por favor, marque que gosta, para que muito mais gente possa ouvir e ver. Amém. Glória a Deus. Até outro dia.